Boa noite, amados. Que bom estar aqui de volta com vocês. Quem não me conhece? Tem alguém aí que não me conhece? Ai, olha, tô na casa mesmo. Eu sou Kátia Guimarães, eu sou ministra de ensino bíblico lá na Igreja Zona Norte, né? Nossa igreja mãe aqui, mas estamos sempre juntos, né? Aqui, um prazer estar aqui com vocês, aproveitando, né? Pastor Wilton foi ali para uma conferência maravilhosa de liderança. Aí, ó, eu aqui com vocês, né? Estamos juntos, minha gente. Gente, a gente está aqui, né? Numa série que é muito importante. Vocês já começaram, né? Na semana passada, uma série que se chama Prisões Invisíveis, do labirinto da sabotagem ao caminho do propósito. Essa série é baseada num livro do nosso arcebispo Miguel Uchoa. E, assim, no meu coração, eu tenho certeza de que isso que a gente vai ouvir aqui agora, minha gente, não é um sermão, é um ensino para a nossa vida, sabe? E é também uma ministração de cura. Então, que vocês possam estar recebendo. A gente não vai introduzir agora a oração, porque a gente vai falar um pouco a respeito da proposta, né, disso aqui. Então, como eu falei, essa série é a respeito de prisões invisíveis. Vejam bem, o que vocês vão fazer hoje é enxergar mais uma dessas prisões, né? Então, a gente está andando nessa jornada. A jornada, ela tem um propósito, que é identificar o que vem sabotando a nossa vida de fé e aprender a desenvolver a fé, a confiança mais profunda, mais madura, mais estável em Deus. Não aquela fé que depende das circunstâncias, né? Aí está tudo bem, eu creio. Aí, de repente, a coisa pega e diz, ai, meu Deus, onde está Deus? Se esqueceu de mim, pai. Então, é muito complicado isso, tá, minha gente? E aí eu queria começar citando Hebreus 12:1. Estamos aqui em Hebreus 12:1. Diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Amém? Vamos correr, né? Atrás dessa proposta que o Senhor tem. Gente, a gente precisa tomar muito cuidado com atitudes nossas. Às vezes a gente desenvolve hábitos, sabe? Que impedem da gente caminhar plenamente com Deus. E a gente vai conversar muito sobre isso agora. Aí o que acontece? A gente não cumpre o propósito que Deus tem para a nossa vida por causa dessas barreiras invisíveis. Hoje a gente vai falar de uma delas, né? Então, o que acontece aqui é que a gente vai identificar alguma coisa que está caminhando conosco para que a gente não permaneça assim. Chegar lá na frente a gente, ai, se eu soubesse, não tem aquela história, né? Se eu soubesse disso antes, né? Nunca ouvi, então agora você vai ouvir, tá? Então, o tema da nossa reflexão de hoje é bem específico, né? Está dentro dessa linha do estudo do livro do bispo, né? Chama-se Protegendo o Coração da Comparação e do Orgulho. Se você tiver um papelzinho aí, uma caneta, anote. Se você não tiver, meta o celular para cima e pegue os versículos bíblicos, porque isso aqui é ensino para a sua vida, né? Mesmo. A gente vai proteger o coração contra essas coisas. A comparação com os outros, né? E o orgulho. Talvez uma das formas mais silenciosas e mais perigosas mesmo de autossabotagem espiritual seja a tal da comparação. A gente chegar e se comparar com o outro. Ai, como ela falou legal, eu queria falar feito ela. Cada um tem um propósito. Deus nos fez com um propósito e Ele nos equipou para esse propósito. Então, quando você está dentro do propósito para o qual Deus lhe criou, você tem uma
uma performance, você tem um desempenho digno daquilo que ele colocou dentro de você, percebe? Agora, você não pode ficar distraído, olhando aquilo que ele botou dentro do outro. Ah, porque eu queria tocar aqui a bateria, tararara. Eu queria, viu? Mas eu não me atrevo. Eu vou subir. Aí o pessoal, não ameace. É assim, né? Não pode, cada um no seu quadrado, né? E aí essa coisa de comparação, ela vai chegando, às vezes, sem a gente até perceber, sabe? Eu olho ali, poxa, aquela pessoa administra tão bem, poxa, aquela turma ali faz tudo no computador, eu bem que queria fazer aquilo. A gente fica olhando a vida dos outros, né? Aquilo que eles têm ali. E isso que acontece, rouba a nossa alegria. Isso aí produz, né, uma sensação de insuficiência, porque eu fico olhando, presta atenção, porque eu não tenho. Você fica pensando que está olhando para o que o outro tem, mas o que você está olhando, na verdade, é o que você não tem. E isso não é uma coisa boa, de jeito nenhum. Veja o que diz Provérbios, o livro da sabedoria, né? Provérbios 4, 23, ele nos alerta assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Gente, vamos orar, porque nessa tarde e noite, a gente quer alinhar o nosso coração com o coração do Senhor. A gente realmente quer fazer isso e a gente quer proteger o nosso coração de comparações com outras pessoas e de orgulho. Duas coisas que impedem o nosso crescimento por propósito. Pai amado, Pai, obrigada, Senhor, porque Tu estás aqui. Obrigada porque a Tua presença é palpável nesse lugar. Obrigada, Senhor, porque Tu nos trouxeste a cada um de nós para esse lugar. E Tu vais nos fazer entender. Eu te peço que Tu fales a nossa mente, fala ao nosso coração, Senhor, para que a gente possa compreender e, acima de tudo, que a gente possa trazer para a nossa vida o ensinamento que Tu tens para nós hoje, nessa tarde e noite. Que Tu possas nos curar daquilo que tem maltratado o nosso coração, aquilo que tem nos distraído. Que Tu possas nos reconstruir e nos realinhar com o Teu propósito, Pai. Obrigada, em nome de Jesus. Amém, amém, amados. Olha, veja bem, viu? Não tem como negar, né, que a gente está vivendo num tempo dominado pelas vitrines. Fala sério, né? Tem um tal de Instagram que você olha ali, você sabe a vida dos outros toda, para onde foi, com quem foi, que roupa usou, que comeu, o que comeu, a turma tira foto, né, do prato, né? Ali você está sabendo de tudo. E o pior, sabe o que é? Tem se verificado, eu estou dizendo verificado, que isso está abalando a sociedade. Sabe por quê? Porque todo mundo tira foto daqueles momentos especiais. E aí esse tira foto do especial, aquele tira foto do especial, aquele tira foto do especial. E você que está olhando a sua vida, você diz o quê? Eu não tenho esses momentos especiais tanto assim, não. Eu lavo muito prato. É? Eu lavo o banheiro, eu saio daqui, agora eu vou para minha casinha, aí eu vou comer, daqui a pouco vou lavar os pratos. Depois, assim, eu vou tirar foto, não, tirar foto da minha pia, eu não tiro foto da minha pia para postar. Eu tirei foto lá em cima hoje, ganhei uma lembrancinha de estar aqui, maravilha eu estar aqui, né? Já publiquei. Se falar no meu Instagram, já está publicado, né? Amo Anglicana Camará, amo. Aí eu tô aqui, faz 3 meses que eu vim aqui, né? Aí você fica pensando, ela está lá todo dia. Não, não é. Você entende a impressão que a gente tem? É essa. É aquela coisa de, ai, olha para ela, e um dia está ali, o outro dia está aqui, o outro dia está lá. Não, eu vou para uma sala de uma classe bíblica, tem alguém dando aula na minha classe bíblica lá, vão 5, 6 gatos pingados. Aí tem foto lá? Não. Não, porque eu quero que o povo pense que vem muita gente lá. Entendeu? Eu fico assim, vamos todo dia, todo domingo, eu faço uma chamada. Eu faço, sabe aquele videozinho de 1 minuto? Pronto. Bora lá, se que a gente vai falar sobre isso. Tararara. Aí chegam todos os 5. Aí eu digo, eu guardei essas vagas aqui todinha para vocês.
Tá tudo, pode escolher o assento que você tem, né? Mas foto não. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É assim, aí a gente fica com impressão, né? De que a vida é toda especial, assim. E aí tem outra coisa. Além da exposição, né? Dos momentos especiais, todo mundo quer ser influencer. Já viu isso? Todo mundo quer dizer o que você deve comer, como você deve se exercitar, como você deve se maquiar, como você deve fazer a mala, como você quer qualquer coisa. A turma está para lhe ensinar tudo, porque todo mundo quer ser expert. Como investir dinheiro. Vocês não sabem investir dinheiro? Não? Fale comigo. Aperta o botão. Eu vou dar uma aula grátis, porque eu sei. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Aquela impressão de que eu sei mais do que você. Eu domino, eu conheço. Então, você passa para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, não sabe quem é nada. Mas aí, na telinha, dá aquela impressão, né, de especial. E aí, o que acontece, minha gente? Lá no finzinho do nosso coração, a gente vê uma, vê duas, vê três, a gente fica viciado, né? Porque agora tem psicólogo só para cuidar do dedinho, que não para. O dedinho, que assim, o pessoal precisa largar esse negócio para dormir. Está dando insônia no povo, a telinha, porque você não consegue largar. Mas sabe o que acontece? Isso traz uma de duas situações. Ou você se compara com o outro e se acha inferior, que é muito comum, porque você não tem um momento especial de todo mundo. Ou, o que acontece também? Você olha e diz, posso fazer muito melhor. Não preciso nem disso. Eu sei surfar melhor do que ele, eu sei jogar futebol melhor do que aquele, eu sei não sei o quê. Aí você se acha, também faz isso. Então, comparação só vai dar num desses dois pontos. Aí você diz assim, não, e se eu posso me comparar, eu só fui ver como é que era, mas está tudo bem. Não está tudo bem, sabe por quê? Eu vou dizer a você por quê, porque você é único. Você é a única. Todo mundo que está sentado aqui nessas cadeirinhas olhando para mim, ninguém tem uma íris igual a outra. Ninguém tem uma voz igual a outra. Ninguém tem uma digital igual a outra. Ninguém tem os talentos iguais aos outros. Cada um de nós é especial. Vocês já repararam, minha gente? Cada um de nós somos únicos. Especiais, não importa. Com quem você se compare, vai ser diferente. Ou você vai se achar melhor, ou você vai se achar pior. Mas a mesma coisa não é. Nem gêmeos, sabia? Nem gêmeos. E aí o que acontece? Tem uma coisa muito ruim quando você compara, porque a comparação, ela destrói a nossa capacidade de gratidão. Sabe por quê? Porque você está focando no que Deus deu aos outros. E você não está olhando o que Ele deu para você. Ele lhe deu muita coisa. Mas você, em vez de estar dizendo obrigada, Senhor, porque você me deu isso, você me deu meus cabelos brancos lindos. Vocês estão vendo meu cabelo branco? Tem tanta gente que diz assim, eu queria ter o cabelo igual ao seu. É só parar de pintar. Essa foi tudo que eu fiz. É parar de pintar. Eu pintei muito tempo. Depois eu decidi, não, vou parar de pintar. E todo mundo quer ter o cabelo igual ao meu. Mas ninguém para de pintar. Não tem coragem. Quer o cabelo, quer o meu. Não, você tem o seu. E eu vou dizer uma coisa, quando Deus faz o cabelo lisinho, pretinho, é para ser assim. Quando Ele faz encaracoladinho, é para ser assim também, porque você é linda também, desse jeito. Porque Ele é um artista. Deus é um artista perfeito. Mas a gente acha que fica querendo melhorar o trabalho dele, e isso complica bastante o nosso lado, viu? Porque a competição não é muito justa. Enfim, é muito importante, né, que a gente esteja parando de se comparar e olhar as coisas que Deus colocou no outro e olhar para aquilo que Ele colocou em nós. E verdadeiramente ter um coração grato com relação a tudo que Ele deu. Se você começar a fazer uma lista de verdade com as coisas que você recebeu de Deus, não vai ter papel que caiba. Não vai ter papel que caiba, porque Ele é muito generoso. Porque o nosso Deus, Ele é abundante. Porque o nosso Deus, Ele é inesgotável. É assim que Ele é. Ele é desse jeito, né? E aí a gente precisa entender que Deus, Ele não nos chamou para a gente competir, nunca. Na verdade, Ele fala muito sobre identidade,
quem nós somos, porque foi Ele que nos fez desse jeito. Ele fala de propósito, porque todos nós, como eu disse, temos um propósito nosso e Ele nos fez esse propósito. E a graça que Ele nos deu, né? Tudo, tudo, tudo. Vem aqui, o que é que tem no Evangelho de João? João 21. João 21 é o meio de uma conversinha lá de Pedro com Jesus. Aí Jesus está batendo um papo ali com Pedro, e Pedro, papapá, o que é que vai ser, como é que vai ser, e tal, tal. Aí ele pergunta assim, ó, eu botei aqui no meu, não está aí não, mas vê só. Ele pergunta, ó, e João? Pedro está conversando sobre como vão ser as coisas, ele pergunta assim, e aquele dali, né? Que era o queridinho, supostamente, de Jesus. Aí a resposta de Jesus, aí não está completa não, aí está só o finzinho. Jesus responde, agora eu estou lendo o versículo, tá? Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que isso importa a você? O que ele diz? Quanto a você, siga-me. Venha-se embora. Eu tirei você de catar peixe, porque eu tenho um propósito na sua vida, que é diferente do propósito do outro. Percebe? Cada um no seu quadrado. Era tudo seguidor, era tudo discípulo, mas cada um fazendo uma coisa específica para a qual Deus escolheu e equipou. Então, a gente não pode olhar para o outro e dizer, eu queria fazer aquilo, porque você não vai conseguir fazer do mesmo jeito. Você vai fazer uma imitação. Porque o autêntico está dentro de você para fazer alguma coisa que só Deus pode revelar a você o que é, né? Mas aí o que acontece? Meu Deus, já gastei metade do meu tempo, não acredito, não. Vamos falar, por exemplo, eu não fui treinada para falar rápido. Aí o que acontece? Essa comparação, minha gente, como eu já falei, né? Perigosa. Se você não se acha capaz, baixa autoestima, depressão. Se você se acha capaz, orgulho. Pior do que tudo, né? Eu tinha uns exemplos aqui de uma leitura bíblica, da leitura bíblica de hoje, né? Vocês estão fazendo a leitura bíblica em unidade aqui da... hoje tem dois reis lá, no capítulo 25, outro no capítulo 26, né? De 2 Crônicas, que caíram por causa de orgulho. Estavam se dando bem, estavam se dando bem, estavam se dando bem. O orgulho está lá no texto, escrito a palavrinha. Deu mal. No 26, vem o outro. Deu mal também. Por quê? Porque a gente não aguenta o sucesso, sabe? A gente não aguenta, a gente muda de ar, assim, a gente fica cheio, inflado, e aí começa a fazer bobagem. Começa a fazer asneira, que você fica assim, não, acho que eu vou levar esse Deus aqui, botar na minha sala, ali. Mas fala sério, né? Enfim, vamos à frente, né? Fica aqui uma pergunta para a gente, diante de tudo isso. Como é que eu posso superar a comparação? Isso é a pergunta que eu quero fazer, né? Porque eu bato o olho, eu tenho essa mania. Como é que eu posso superar a minha comparação? Como é que eu posso deixar de comparar com os outros, né? Primeira coisa, através da gratidão. Como eu falei, né? A gratidão é uma chave, minha gente, na vida da gente. Hoje a gente vai falar nesse um aspecto, mas em muitos outros aspectos, ela é uma chave de ouro, porque ela muda a nossa perspectiva do mundo todo ao nosso redor. A palavra de Deus diz, em tudo dai graças, não é verdade? Ai, hoje eu não tive tempo de ir no supermercado. Ai, hoje eu machuquei meu joelho. Dê graças. Hoje, não sei, dê graças. Porque você não sabe se Deus lhe livrou, né? Eu machuquei o joelho. Você sabe que eu antigamente corria, eu era doida atravessando a rua, né? Hoje eu cheguei e parei do outro lado da avenida. E eu já estava mirando, né? Quando é que eu vou? Aí Deus disse, pai, tem uma faixa ali, 10 metros, vá para lá antes que você caia no meio da avenida. Aí eu estou velhinha, minha gente. Aí o que eu falei? Eu dou graças, obrigada, Senhor, porque eu agora estou mais sabida. Vocês entendem o que eu estou dizendo?
Eu estou mais sabida de eu estar falando comigo, tem uma faixa. Por que você vai sair daqui, tirar uma rasteira, para chegar na igreja meio minuto adiantada ou não comparecer, né? Porque eu também posso ser atropelada no meio do caminho. Você entende o que eu estou dizendo? A diferença? Vocês estão percebendo, minha gente? A gente precisa entender que Deus interfere na nossa vida. A gente tem livramentos. Eu tenho que agradecer os livramentos que eu nem percebia. O cara ia me assaltar, mas ele mudou de ideia, porque ele olhou para a minha cara e disse assim, não tem nada. E ele passa e vai assaltar outra pessoa. E eu não estou nem sabendo. Vocês percebem isso? É muito, minha gente. A gente não sabe do que Deus nos livra, o que Ele faz na nossa vida. Gratidão. Gratidão, ela é uma coisa que muda completamente o background. Sabe assim, background, quando você tira uma foto, né? Turma com fundo branco, não tem esse negócio, né? O fundo. Pronto, a gratidão é como um fundo de alguma foto, de uma imagem que você pega. Só que esse fundo, ele mostra a você tudo que Deus já colocou na sua mão. E se você conseguir olhar, né? Eu antes agradecia minhas filhas, agora eu tenho meus netos. Agora não tenho nem tempo de agradecer as filhas, porque eu estou, né, com os netinhos, tenho 2, vou ganhar mais um. Gratidão, minha gente. Gratidão. Aí eu vou achar ruim porque o outro tem 15 netos? Não, né? Porque não dá tempo, né? Sim, você tem 15 netos, Deus abençoe. Eu só tenho 2,5. Então, assim, a gente precisa agradecer o que Deus nos deu, né? E a gente está cheio disso. Nosso bolso está cheio de tesouros que Deus nos deu, na verdade, né? Vê só o que diz Paulo em Gálatas 6,4. Gálatas 6,4 diz assim: cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo. É o quê? Sem se comparar com ninguém. É assim que a gente faz. Sem se comparar com ninguém. A gente não pode andar se comparando com as outras pessoas, porque é uma receita fatal, cruel. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque o nosso coração, ele é muito vulnerável. Se você achar que a pessoa é tiquitinho assim, melhor do que você já vai ficar com inveja. Já vai ficar despeitado. Não, mas também a mãe dela já fazia, o pai dela já empurrou, o outro fazia não sei o quê, ela é vizinha de não sei de quem, a amiguinha, olha, amiga da outra lá. É. Aí você estava olhando para uma coisa e agora você já está caluniando de outra coisa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, minha gente, ou não? Não pode permitir que isso venha a criar uma inflamação na sua vista, no seu coração. É muito importante você preservar. A gente está falando de quê? Preservar o nosso coração. Guardar o nosso coração contra essas coisas que vêm, né? E agora vamos começar uma lista. Agora sim, você vai ter que anotar isso aí. Eu tiro a foto, puxo o celular. E vou dar para vocês aqui o antídoto bíblico para comparação, né? E aí, mostrando que esse antídoto é a gratidão. Dá uma olhada aqui, primeiro, 1 Tessalonicenses 5,18. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Qualquer hora, qualquer lugar, onde você estiver, quando é que eu vou dar graças? Sempre. Sempre. Segundo, Salmos 103:2. O salmista, ele se derrama, né, nesse salmo. Vê que coisa linda. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Eu não sei se você é capaz de sentar e tentar listar as bênçãos que o Senhor lhe deu hoje. Só hoje, assim. Você, não, eu acordei. Pronto. É uma coisa, já acordou, já tem que agradecer, porque já foi uma bênção você acordar, porque tem muita gente que dorme e não acorda. Então, você assim já vai, né, por aí. Vamos para frente. Filipenses 4:6. Paulo aconselha a gente, né? Não andem ansiosos por
coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Está querendo alguma coisa? Acha que está faltando? Conversa com Deus. Ele pode lhe dar. A gente sabe aquelas histórias, né? É sim, é não, ou espere, né? Tem aquelas histórias. Qualquer resposta dessa é ótima para você. É excelente. Se for sim, beleza, foi com a sua vontade. Se for não, é porque não era bom para você. E Deus é sempre o melhor para você. Né? O espere, você não está preparado ainda não. Espera aí que eu vou lhe dar, né, mais uma arrumadinha aqui para você estar pronta para segurar isso que eu vou dar a você. Porque, às vezes, se o negócio chega antes de você estar pronto, você acaba jogando ele fora. Ups, quebrou. Deus me deu, mas eu não consegui segurar, porque eu não estava pronta para sustentar aquilo que Ele me deu. E eu vou lhe dizer mais uma coisa, viu? Tome cuidado com o que você pede, porque você pode conseguir. Não tenho tempo de desviar isso daqui, mas conheço muita gente que pede as coisas. Eu queria um marido, pronto. É a ruína. Ganha marido, mas, olhe, é tudo. Eu pedi a Deus, Deus me deu, mas não devia ter dado. Aí a culpa é de Deus, vê só. A culpa é de Deus, não pode. Pense duas vezes, pense duas vezes. Aí vê, o que a gente tem aqui? Salmos 23:1. A gente já leu? Não, né? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. A gente precisa saber que Ele cuida de nós. Essa metáfora do pastor e das ovelhas, eu podia falar aqui 3 dias sobre isso, minha gente, porque a ovelha é um bichinho tolo, não sabe beber água. Tem água, um riacho correndo ali, ele está com sede, mas não sabe chegar lá. Já pensou? Precisa de um pastor para... bora. Aí ele vai tomar uma aguinha ali. A gente é assim. A água está passando lá e a gente está olhando para o outro canto. Onde será que tem água? Né? Ou então, aquilo ali é água, né? A gente toma Coca-Cola para morrer. Não é para tomar Coca-Cola, é para tomar água. Eu agora estou passando da idade, já posso dizer isso. Meu Deus do céu, bora lá. Mas, além de praticar a gratidão foi tá? Como é que eu posso superar a comparação? Segundo lugar, eu firmo a minha identidade em Cristo. É muito importante eu firmar a minha identidade em Cristo, porque isso vai significar que eu vou reconhecer que a minha essência não depende do que o outro acha de mim, aprovo, não aprovo, sabe? Das circunstâncias externas, tenho, não tenho, posso, não posso, não vai dar, não vai bater com as minhas férias, não posso ir para aquela viagem que eu queria ir, ou então eu queria ir na festa da vizinha, mas eu tenho que fazer esse negócio daqui, ou então, não é circunstância, minha gente, não é bens materiais, não é a opinião dos outros, é a sua identidade em Cristo Jesus. É quem você é. No dia que você descobrir que Deus lhe fez perfeita, você vai ser feliz com o que Ele lhe deu. Eu sou baixinha, vocês estão vendo daí? Eu estou acostumada com plataforma. Eu era professora, eu dava aula. A turma fez uma plataforma para mim. Porque os meninos ficavam assim, eu não vejo, ela só escreve até a metade do quadro. A turma fez uma plataforma para eu ensinar. E daí, eu chego no avião, gosto muito de viajar. Aí o que acontece? Eu fico me lembrando, coitado do meu pastor, que tem 1,90 m. Eu caio ali, no banquinho, eu fico bem confortável, o pessoal estica a perna. Eu não preciso de espaço para a perna. Sempre cabe a minha perna. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Aí você não alcança o negócio lá na prateleira, assim, alguém aqui, pegue. Eu subo escada facilmente. Eu tinha uma filha... porque ela agora mora longe, né? Não morreu, não. Mas assim, eu ia para a feira com ela, minha filha, pega aquele tomate dali. Aí ela tinha um bração assim, esse moinho, não o outro do lado. Ela pegava para mim, pronto, acabou-se. Eu tinha uma filha com um braço deste tamanho, eu não precisava do braço grande para pegar as coisas. Vocês entendem? A gente vive bem com o que Deus deu para a gente, né? E aí tem o seguinte, quando a gente vem para Cristo, Deus diz assim, você agora é uma nova criatura. Aquelas coisas velhas já passaram,
tudo se fez novo. E a gente tem que tomar posse disso. Às vezes a gente diz, né, com a boca declara, eu sou do Senhor, não, Senhor, eu entrego a minha vida a Jesus. E a gente fica na mesma e não vê mudança nenhuma, porque foi, da boca para fora. Não pode. Tem que ser lá dentro, nova criação. Aí você tem que entender que Deus diz que você é meu filho amado. Ele diz a todo aquele que creu, a todo aquele que declarou o seu nome, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Gente, pense num sobrenome poderoso. Abre qualquer porta. Você sabe quem é meu pai? Porque ele abre qualquer porta. Você não precisa dizer quem é meu pai. Porque ele vai lá e abre para você. Se for para abrir. Se não abrir, é porque não era para ser aberta. Fica esperto, né? Se é obrigado. Eu oro assim, sabia? Eu oro assim. Senhor, se for de acordo com a tua vontade, abre. Se não for, fecha. Porque eu sou insistente. Eu só quero, vou fazer, né? Mas eu não quero fazer o que não está no coração de Deus. Enfim, filhos e filhas amados do Pai, com um propósito na vida. 2 Coríntios 5,17. Cadê nós? 2 Coríntios 5,17. Cadê nós? Está aí, não? Agora, sim. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. As coisas velhas passaram. Minha gente, a aprovação humana, ela é instável, né? E é importante que a gente entenda que a aprovação de uma pessoa, ela pode mudar a qualquer momento. Pode ser em função das circunstâncias, né? Hoje eu quero... alguém quer se aproximar de você, tão bonito, tão bela, tão bem comportada, tão isso. Aí amanhã, não aguento aquela figura ali. Às vezes é uma questão de interesse, às vezes às vezes é natural mesmo, assim, achou outra pessoa mais interessante e larga você para lá. Mas Deus, Ele está junto com você o tempo todo. Ele lhe fez, Ele sabe todos os seus defeitos. É incrível que Ele ainda fica lá, ainda fica tentando corrigir, né? Lhe ajudar a entrar nos trilhos. Ele é bom demais, né? E aí o que acontece? A gente precisa entender que a gente é diferente dos outros, mas as nossas diferenças são para ser celebradas. Você é diferente de mim, eu sou diferente de você. Na igreja, então, a gente tem aquela noção de corpo, né? Eu chego na igreja, eu trago alguma coisa para a igreja, mas eu preciso do outro irmãozinho que venha, do outro irmãozinho que venha, do outro irmãozinho que venha, entendeu? Se não vier ninguém para cantar, vai ficar sem cantar, porque não sou eu que vou subir lá, já perceberam, né, a situação aqui. Então, assim, não vai ter, porque não sou eu que vou fazer. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Se for para lavar o banheiro, eu lavo. Agora, subir aqui... Não, que ninguém merece, né? Então, assim, cada um tem alguma coisa para contribuir. Então, você tem alguma coisa, olhe para essa alguma coisa, olhe para a sua identidade em Cristo Jesus. E Ele vai mostrar a você como você tem valor, porque Ele fez o valor que está em você. Ele sabe que você tem valor, porque foi Ele que providenciou, percebe? É muito importante que a gente tenha certeza disso. Deus não fez um talentoso e o outro não. Não, Ele disse, todo mundo tem. Vocês sabem disso, né? Todo mundo sabe que tem um poder sobrenatural dentro de você. Olha, a gente vai fazer um seminário de vida aí, chegando agora, depois de São João, viu? Não vim aqui fazer propaganda, não, eu agora. A gente vai fazer aqui, em aldeia, vai ser fora. Quem é das velha guarda, aqui não tem ninguém velha guarda aqui, né? Todo mundo de cabelo preto. A gente vai fazer um seminário de vida do Espírito Santo aqui em aldeia, na região norte, né? A igreja ZN, a gente já está organizando, já começou a reunião, viu? Depois de São João, a gente vai fazer aí, acho que é 26, 27, 28, não sei, mais ou menos assim, de junho agora. Finalmente, minha gente, olha, a gente já fez, vou correndo aqui, além de praticar a gratidão, além de firmar nossa identidade em Cristo Jesus, para eu superar a comparação, em terceiro lugar, eu troco a autossuficiência por dependência saudável. Eu preciso fazer isso, sabe? E eu acho que essa é uma coisa que mais nos ajuda a viver como irmãos.
Porque a gente entende que sim, Deus colocou alguma coisa dentro de mim, mas Ele também colocou alguma coisa dentro de você, para mim, percebe? Então, todos nós temos algo a contribuir. Vocês sabem que nós formamos um corpo, né? O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Então, cada um é o olho, o outro é o braço, o outro é a boca, o outro é o pé, e por aí a gente vai. Então, a gente verdadeiramente precisa entender que é precisa a colaboração de todo mundo, né? 1 Coríntios 12, 21. Olha o que diz ali. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. É só um pedaço, né? Claro, e vai, por aí vai. Por quê? Porque se eu sou o olho, eu preciso de uma mão para me coçar, para coçar o olho, né? Você acorda de manhã, fica coçando o olho ali. Você precisa do pé para ir daqui para ali, porque senão eu vou me arrastando aqui em cima da mão. Vai nada, você cansa, você se arranha todo. O pé é o pé que foi feito para se locomover. Percebe? Percebe o que eu estou dizendo? E assim, no corpo de Cristo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente precisa uns dos outros, minha gente. E aí, o que acontece? Se a gente é autossuficiente, se a gente acha eu me basto, eu não preciso dos outros, aí o que acontece? Eu não tenho comunhão genuína com as outras pessoas. Eu não entendo que eu preciso da outra pessoa e eu vivo achando e me convencendo que ela não tem nada para dar para mim. Mas isso, essencialmente, não é verdade. Vocês entendem? Biblicamente, não é verdade. Então, o que está acontecendo é que você está deixando de receber alguma coisa que Deus providenciou para você. É você que não ouve. Assim, não precisa daquele negócio, não. Não gosto daquele negócio, eu queria, não, ali. Mas é alguma coisa que Deus providenciou para você. E aí, gente, a gente precisa realmente buscar, né, no meio de nós, na nossa igreja, na nossa comunidade, exemplos, né, vivos de unidade, amor e serviço mútuo. A gente realmente precisa ser assim, porque sozinho a gente não faz nada. Tem um pastor Carlito que faz assim, sozinho a gente não faz nada grande, né? Eu tiraria o grande. O grande não é no bíblico. Sozinho você não faz nada. Porque você diz, eu fui ali e evangelizei. E quem vai discipular? Porque você vai partir para evangelizar outro. Aí o outro vai ficar largado no meio do caminho, o resultado não fez nada. Vocês percebem? Aí vem o outro que vai evangelizar e tarararará. E aí, esse aqui, se ele não conduzir ele para outra pessoa que leve ele a servir, também não fez nada. Vocês percebem que a gente precisa de um pedacinho de cada um? A gente precisa de um pedacinho de cada um, porque Deus fez com que nós fôssemos assim, interdependentes. Nós somos interdependentes. Então, é muito importante que a gente compreenda isso e haja dessa forma. E aí, gente, eu tenho um apelo final aqui para vocês, com essa mensagem. A ideia para vocês é não caminhem isolados, tá? Se você tem dificuldade com comparações, né? Eu me acho insuficiente, ou eu acho que eu sou muito autossuficiente, acho que eu não preciso disso. Eu sofri desse mal, sabia? Antes de eu vir para Cristo, eu não precisava de ninguém. Você podia ter a opinião que quisesse para mim, tudo bem. Vai mudar minha vida em nada. Aí só eu perdia. Porque eu era tão autossuficiente que eu nem passava para olhar. Eu vou daqui para ali, vou, pronto. Aí eu passava reto. O pessoal, que menina besta. Você é tão... Eu não era, sabe? Realmente não era. Era só assim. Eu era focada, eu chamava focada ali. Não, Deus quer que você olhe para o lado, né? Então, se você tem problemas realmente, né, de comparação com outras pessoas, ou você se acha inferior, ou você se acha superior, procure ajuda. Procure ajuda. Procure alguma pessoa para orar com você, lhe ajudar. Participe da comunidade, seja parte, não somente aqui, né, no domingo, faça parte de uma célula, faça parte de um ministério, opere junto com outras pessoas, fazendo alguma coisa, compartilhe as suas lutas, as suas dificuldades, as suas vitórias, porque a vida cristã, ela foi feita para a gente viver em comunidade, foi feita para a gente viver em unidade, tá?
E aí, o que a gente vai viver? A gente vai viver uma comunidade de humildade e fé, que é o que o Senhor quer para nós. Amém? Eu queria orar com vocês. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Deus, porque você é aquele Pai que nos fez em perfeição. Não somos perfeitos de todos os lados, mas o Senhor nos completa. O Senhor faz de nós instrumentos úteis, Pai, no nosso corpo. Ó Pai, obrigada pelos dons e pelas todas as características, Senhor, que Tu tem colocado em cada um de nós, na nossa vida. Que Tu possa, Senhor, aumentar em nós a gratidão, Deus. A gratidão pela Tua abundância em nossas vidas, Senhor. Ó Pai, que Tu possas nos ajudar, Senhor, a assumir a nossa identidade de filhos Teus, de filhas Tuas, Deus. Que a gente possa verdadeiramente vivenciar isso, Deus. Sabendo que Tu nos fizestes, Pai, com um propósito perfeito, Senhor. E finalmente, Senhor, nós Te pedimos, ajuda-nos a entender a nossa codependência com as outras pessoas que Tu colocaste ao nosso redor, Deus. Que a gente possa verdadeiramente viver em comunhão. Que a gente possa usufruir daquilo que Tu tens para nós, Senhor. Da vida abundante que Tu providenciaste para nossas vidas, Senhor. Que Tu estejas nos curando, nos lavando, Senhor, das nossas dificuldades. E nos trazendo, Senhor, para o Teu colo, para o Teu seio, Senhor, para nós fazermos a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém.